Shalom, irmãos, paz de Al, e a graça maravilhosa de Al Shemashia, sua benevolência sobre todos nós. Nesse novo vídeo, irmãos, sou Francisco Marcolino, do canal A Porta Estreita, e eu vim falar para vocês de uma coisa que os cães famintos, os fariseus, os mentirosos, travestidos de sacerdotes, de pastor, de bispo, de padre, papa, de apóstolo, todos esses salafrários que andam de carro importado de 500 mil, usam relógio de 200, 300 mil reais. Esses homens que são amantes, são apaixonados por Mamon, a personificação da riqueza do dinheiro, que é o demônio do dinheiro. Eles são apaixonados por ele, eles fizeram pactos com ele, por isso que eles ficam sugando a gordura das ovelhas. Quer dizer, gordura mais não. As ovelhas não têm mais gordura, as ovelhas agora estão sugando o tutano do osso das ovelhas. E eu vim aqui falar para vocês, meus irmãos, que passem essa mensagem para outras pessoas. Tem muitas pessoas no Brasil hoje, inclusive depois dessa pandemia, existem milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, estresse, depressão, angústia, síndrome do pânico. E as pessoas dentro dessas denominações, que são antros de perdições, são moradas de demônio, não são igreja somos nós. E Yahshua disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então ali é a igreja. O povo antigo se reunia em cavernas, debaixo de árvores, em lugares inusitados. E hoje as pessoas querem templos luxuosos, com cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, shows pirotécnicos, tudo menos a palavra da salvação. E eles ainda ficam explorando o psicológico, que a pessoa às vezes está abalada psicologicamente, sofrendo de uma ansiedade, de uma depressão, de um síndrome de crise de síndrome do pânico. E esses caras safados, esses pilantras, não quero nem xingar mais, senão o YouTube não permite que o vídeo tenha mais alcance. Mas esses cães sarnentos, esses lobos famintos, que não são pastores, leiam lá, capítulo 4, versículo 6, agora leia o versículo 6 completo do livro lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, leiam o versículo todo e vejam o que é que Yahweh fala sobre esses sacerdotes. Leiam também Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 até o 4 e o 5. E ela diz assim, e amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei. Então, quando um cão sarnento desse estender a mão sobre você para dizer que vai lhe abençoar, na verdade ele está lhe amaldiçoando. E não é ele por si, é Yahweh que vai amaldiçoar, porque ele disse, e amaldiçoarei a sua bênção, desprezarei a sua descendência, porque eles são amantes, sabe de quem? De Belzebu, o pai da mentira. Eles ficam dizendo que as pessoas que estão passando por problema psicológico é porque elas não têm fé. Meus amados, a Bíblia está cheia de versículos de homens e mulheres de fé que passaram por um momento de angústia. O rei Davi se angustiou e chorou. O profeta Elias, olha só, o profeta Elias que nem sequer provou da morte, foi arrebatado pelo carro de fogo. O profeta Elias fugiu para o deserto, se sentou debaixo de uma árvore, angustiado, pediu a Yahweh para morrer. Mas Yahweh disse, não é assim não é do jeito que você quer não. Reanimou-lo e ele voltou a se alimentar. Veja só, que ele estava tão angustiado, tão depressivo, que ele não queria nem comer. O próprio Yahshua, quando estava perto de ser preso, foi orar, chamou os apóstolos de madrugada lá nas altas horas da noite, lá no Monte das Oliveiras, e fala que ele suou, a angústia estava tão grande que ele pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E fala que ele chegou a suar sangue, o batimento cardíaco dele estava tão acelerado, a mais de 250 por hora, por minuto, aliás, que ele chegou a suar sangue. Sem contar Moisés no deserto com aquele monte de pessoas,
bem 1 milhão de pessoas sob o comando de Moisés, e o povo pedindo comida e água. Moisés se angustiou, foi para um lugar se reservado no deserto e pediu ao Eterno para morrer. Foi quando o Eterno fez as águas salgadas ficarem próprias para o consumo. Foi quando ele mandou as cordonizes para o povo comer carne. Mas vejam que esses homens sofreram de angústia ao ponto de desejar a morte. E era por falta de fé que esses homens pediram isso? Será que eles não conheciam? Eles não tinham contato, eles ouviam. O profeta Elias, ele decretou que não choveria por 3 anos e meio. Ele nem pediu antes, ele decretou logo. E o Altíssimo disse, já que você pediu, então vai ser assim. E Jezabel tentou matar Elias, porque houve 3 anos e meio de seca naquela região. O povo passou por fome terrível e o reino passou por uma escassez de alimento e de água. Aí vem os cão sarnento dizer que pessoas que estão com ansiedade ou depressão são pessoas que não têm fé. É não, meu irmão. Não é. A ansiedade e a depressão é uma doença como qualquer uma outra. Agora, o Altíssimo e dos Exércitos, no nome de Yahshua Mashiach, ele tem poder para curar. E ele vai curar qualquer um que procurar e buscar. E ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos e pedirem perdão, eu sararei sua terra. Não é mais assim que está escrito? Então ele sarará qualquer coisa, mas primeiramente tem que ser feita a vontade dele. Ninguém sabe porque cada um está passando por um momento de angústia, de ansiedade, de depressão. Só o Yahweh sabe. Às vezes é um parente que ele amava muito, que morreu, e ele sente muita falta. Às vezes a pessoa entra em depressão, até por um cachorro que ele ama, um animal de estimação que ele gostava muito, o animal morreu, ele sente falta do animal, ele fica ali depressivo, que ele tem um certo tempo. Mas se a pessoa buscando o Altíssimo, ele vai se libertar. Mas tem que procurar. Não caia na lábia desses cão sarnento, busquem ajuda médica. Existe hoje existe a ciência com medicamentos. Existem os bons médicos capazes para lhe tirar daquela situação difícil. E você, quando vê a luzinha aparecer aquela oportunidade, se agarre nela e saiba que o mais importante, meu irmão, não é o que Yahshua pode fazer por nós. Lembre-se de uma coisa. Isso eu aprendi há alguns meses, eu vi uma pessoa falando e eu me apeguei muito a essa palavra que a pessoa disse. Não é o que Yahshua pode fazer por nós. É o que ele já fez por nós. Nós já fomos comprados, nós pertencemos a ele. Ele nos comprou com o seu sangue inocente. Ele é o Cordeiro de Yahweh. Ele se entregou como cordeiro, como oferta, como oferenda limpa, perfeita, e pagou por cada um de nós. Então nós não devemos deixar cair na lábia desses salafrados que estão transvestidos de pastor, mas na verdade são lobos ferozes querendo devorar o seu dinheiro e querem ainda querendo lhe deixar ir para o inferno. Se busque pela coisa mais importante, que é a sua salvação. A salvação, nós iremos entrar na morada celestial, iremos participar do reino milenar com Yahshua e nós iremos cantar um hino de gratidão diante do nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, não deixe que a angústia lhe prive das coisas espirituais. Mas não bote na sua cabeça, nem deixe que ninguém bote que você está passando por isso porque você não tem fé. Não. Homens que teve muito mais fé. Homens que, como o profeta Elias, fala que o machado caiu na água e ele foi lá e jogou um pauzinho em cima assim, ele estendeu a mão e o machado flutuou. Elias, um homem, Moisés, usado pelo Eterno para libertar o seu povo. Moisés tem vários versículos que Moisés passou por várias situações. O rei Davi, nos Salmos tem vários
salmos eu anotei alguns, mas eu deixei o caderno lá na loja e não trouxe para passar para vocês. Vários versículos nos salmos que Davi se angustiou, Davi se jogou no chão, jogou cinza pela cabeça, vestiu panos e saco. Jó se angustiou quando perdeu seus filhos, mas ele não blasfemou, mas ele se angustiou, é diferente. Ele se angustiou quando teve aquela perda dos filhos, dos seus patrimônios, mas ele não blasfemou, mas ele se angustiou. Então, meus irmãos, levantem a cabeça, não deixe que esses caras saqueiem o seu precioso suor, que é seu dinheirinho, seus patrimônios, lhe enganando, dizendo que vão fazer uma oração por você, mas na verdade eles querem tomar seu dinheiro. Vá você mesmo para o seu quarto. Pegue sua Bíblia, se joelhe lá no seu quarto, feche a porta como o Yauch ensinou. E ore, diga para o inimigo da sua alma, você já é um derrotado, você não tem mais chance nenhuma de ir para onde eu estou indo. Para a morada celestial, para a presença de Yahweh dos exércitos. Ele foi expulso de lá e ele não tem mais. Você repete e diz, Yahusha já pagou por todos os meus pecados, ele me comprou, eu pertenço a Yahusha, eu sou um filho de Yahweh, porque Yahusha me comprou com seu precioso sangue. A Bíblia fala que nós devemos fazer o seguinte, aproxime-se de Yahweh, resista ao mal e ele fugirá de vós. Como é isso? Por exemplo, uma pessoa é viciada em beber. É só ela não ir para o bar. Evite ir para o bar. Evite estar próximo da bebida. Que você não vai. Isso aí você está resistindo ao mal. Ao resistir o mal fugirá de vós. Você é viciado em cigarro, não compre o cigarro. Não leve o cigarro para dentro da sua casa. Se você não levar, você não vai fumar. Se você acordar 3 horas da manhã e não tiver cigarro, não tiver onde comprar, você vai fazer o quê? Fique dentro de casa, vai orar. Eu quero ver que você não vai passar e com o tempo você não vai esquecer. Eu bebi muitos anos na minha vida. Eu comecei a beber aos 14, 15 anos de idade. Faz há mais ou menos 15 anos que eu parei de beber. Antes eu não podia ver um copo de cerveja. Se eu sentasse na mesa, um copo de cerveja eu não resistia. Hoje em dia, eu sento com familiares, falo para alguns da palavra, numa festa de família, uns bebem e eu estou falando do evangelho para outros. Mas aquela bebida deles ali não me atrai, não tem mais o poder de me escravizar. Então, meus irmãos, não deixe que os salafrários, os mentirosos, coloquem na sua cabeça que vai fazer uma oração para libertar você da ansiedade. Ele não tem poder para isso não, porque quando ele estender a mão sobre você, a mão dele já está amaldiçoada já. Lembre-se, Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei. Então esses homens não têm autoridade nenhuma, porque eles vivem da mentira. Andam em carro de luxo, moram em mansões, carro blindado, segurança particular, e você, dentro da sua denominação, quando uma lâmpada queima, um exemplo simples, eles mandam fazer uma vaquinha ali entre os irmãos para poder comprar uma lâmpada. Cadê o dia do dízimo e das ofertas? Então, não caia. Busque o nome de Yahweh e de Yahusha. Busque a verdade para deixar essas denominações vazias, para esses lobos famintos precisarem trabalhar para ganhar o pão. Porque a igreja primitiva, o povo fazia e entregava o dízimo para os apóstolos, para os bispos, mas leia lá no início de Atos dos Apóstolos. Tudo era dividido igualmente entre o povo. Ninguém passava fome, porque tudo que era junto, que era arrecadado, era distribuído igualmente para todos. Hoje em dia existe distribuição? Agora é só vem nós, ao reino nada. Então, meus irmãos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso tem cura. Mas não vai ser esses mentirosos que vão lhe curar, não. Quem vai lhe curar é Yahusha, quem vai lhe curar é Yahweh no nome de Yahshua Mashiach. E
Não é por falta de fé que você está sofrendo com isso, não. Isso aí é uma doença como qualquer outra. Pode ser uma úlcera, uma gastrite. Ainda bem que eu lembrei disso agora. Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e diz assim: meu irmão Timóteo, não beba só água, tome também um pouco de vinho para curar seu problema de estômago. Aí você que conhece um pouco a Bíblia sabe que Paulo, apenas o lenço que o povo levava dele curava as pessoas que estavam enfermas. Será que Paulo não tinha autoridade espiritual dada por Yahshua para curar Timóteo? Porque Timóteo estava enfermo. Será que Timóteo, que era irmão na fé e era um evangelista, andava espalhando a palavra da verdade, por que Timóteo estava doente? Será que Timóteo não tinha fé? Não, meu irmão, é porque quando a gente atinge uma maturidade espiritual, a cura física não faz mais tanto sentido, porque nós estamos lutando por algo maior, que é entrar no reino. Essa carne aqui vai se acabar de qualquer jeito. Uns morrem com 30 anos, com 40, outros com 50. Outros, como a Bíblia fala, passa dos 70, mas a partir disso aí é canseira, né? Podendo-se chegar até 100, 120 anos. Mas um dia vai ter que, de espírito vai ter que sair daqui de dentro. A alma é a semente que ao soprou em nossas narinas, ela vai sair. A semente, para nascer, ela precisa a casca, o invólucro se desfazer. Como Paulo fala lá em Coríntios, que a nossa carne vai não fechar, não abrir e fechar de olhos, seremos transformados, mas para ser transformada, essa carne corruptível vai ser deixada para trás. Então, quando a gente atinge uma maturidade espiritual, nós não buscamos apenas pela cura física, porque para a gente fazer o trabalho, muitas vezes a gente pede em oração a Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach, para a gente se curar de uma dor de cabeça, de uma sinusite, de uma gastrite. Porém, isso é no objetivo de se manter numa condição física para a gente poder sair, pregar o evangelho, falar, porque a gente não tem, a gente pregar doente fisicamente fica difícil, do raciocínio, então é por isso que a gente pede essas curas, mas a gente tem certeza de que esse corpo será deixado para trás, e o mais importante de tudo é que o que Yahshua já fez por nós, ele comprou as nossas almas, e é por isso que o inimigo fica colocando essas coisas, essas dificuldades, essas ansiedades, essas angústias, essa síndrome do pânico, essas coisas que é para tentar abalar a nossa fé, para a gente esquecer do mais importante, que além da saúde física, o mais importante é a nossa eternidade diante de Yahweh dos Exércitos, como Yahshua falou, e irá nos apresentar e escrever em nossas testas o nome Yahweh Shalom, que é três nomes em um só, Yahweh, o Pai, Shalom, Yahshua, e Lam, o Laim, Yahshalaim, que é a cidade sagrada de Yahweh dos Exércitos, a Yahshua que desce dos céus. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês compartilhem isso com as pessoas que estejam precisando ouvir uma palavra de conforto e não estejam caindo na lábia dos enganadores. Leiam a Bíblia e mantenham a fé. Yahshua está voltando.